Olá, aqui estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Vamos dar continuidade ao estudo iniciado na semana anterior, quando nós até lemos a questão 975, perguntando se os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo, mas acabou ficando para hoje os comentários sobre essa questão. E vamos fazer esses comentários daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, aqui estamos para terminar o que começamos no programa anterior. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão. Se gostaram, deixe o like. Se não gostaram, faça sua crítica para que a gente possa melhorar o programa. Alcir, na semana passada nós começamos a comentar essa questão e enveredamos por outros comentários também importantes, mas o fato é que não deu para a gente responder a pergunta. Vamos fazer hoje. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Pois é. E hoje a gente pode, até com mais tempo, a gente pode conversar de uma maneira mais adequada. Espíritos inferiores somos praticamente todos nós, né? Eu diria até mais, se você me permite, para Claro. não perder o gancho. Porque uma vez, numa conversa desse tipo, segura aí teu raciocínio, Uhum. alguém me perguntou, você se acha o espírito superior? Com certeza não. E eu falei com certeza sim. Depende do referencial. Para mim, eu estou sempre inferior, mas vamos que vamos. Não. Então vamos lá. Permita-me. Vamos lá que tá ficando bom. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós temos os nossos irmãos menores, que Temos. são Os cãezinhos, os gatos, os animais. os burricos. São nossos irmãos menores, já dizia Sim. o Chico, Sim. né? Em algum lugar na doutrina espírita diz que os animais... Nos veem como deuses, sim. Tá entendendo agora? Sim, Porque eu sim. falei que sim, Sim. eu sou um espírito superior. Depende do referencial. Sim. Mas eu ainda me sinto mais próximo do burrinho, Sim. do burrinho que carregou Jesus do que Jesus. Não tenha dúvida disso, né? Se a gente olhar para cima, Nossa Senhora. anos-luz longe do Cristo. O infinito tá para lá, não tá para cá. Se eu olho para baixo, olha, já passei por esse Já. montão de coisa aqui. É verdade. Então, a superioridade ela é relativa, depende do referencial. Então. Só Então pra a dizer isso. pergunta fica muito aberta, né? Como é que os inferiores se colocam em relação ao justo? Em relação a um justo, eu me coloco como espírito inferior, Concordo, né? concordo, Porque eu não me sinto nem um pouco justificado diante de Deus. Eu concordo. ainda me sinto plenamente. muito devedor. Estamos longe de ser justos. Longe, muito longe. E aí aquela história, poxa, mas que inferior é esse? Se nós estamos falando de um inferior, num padrão de ser humano que ainda não se importa com o próximo, que ainda Perfeito. não desenvolveu o mínimo de capacidade de perceber o próximo como irmão, como alguém que está na mesma caminhada, então esse ser ainda não desenvolveu capacidade suficiente para compreender o seu papel diante da vida e seu papel diante da eternidade. Então ele não vai conseguir construir apenas estou continuando o pensamento da semana passada. A gente não vai conseguir construir a compreensão que a minha infelicidade é consequência dos meus atos, das minhas faltas. Agora, se eu já estou num nível Uhum. que eu sei que eu sou responsável pelo meu destino, sim, aí eu consigo perceber que o justo merece, então eu não preciso mais da bengala psicológica da inveja Uhum. para diferenciar eu do justo. Uhum. Graças a Deus eu não preciso mais disso. E consigo compreender que ele é feliz e eu não sou, porque ele não mais comete as faltas que eu cometo. Ou seja, quando a gente chegar nesse nível, a gente não vai considerar o nosso estado de infelicidade como uma injustiça.
a gente não vai mais projetar no outro a causa da minha infelicidade. Porque, salvo o melhor juízo, eu acho que isso acontece muito. Ou Não é? Não é, Almeida? Eu olho para você, não, Almeida tem uma vida tal, e eu me considero injustiçado. Por que ele tem isso e eu não tenho? é terrível isso. Isso quando Não é? coloca no coletivo, a gente começa a perceber certas convulsões sociais que surgem quando se esquece o mérito. É. Terrível. O Jung, ele trata dessa questão, estou tentando lembrar o nome do livro, não estou lembrando. Presente e Futuro. É o título do livro, Presente e Futuro. É um livrinho fininho, mas ele fala que o que acontece com o indivíduo acontece com as coletividades. Né? É a alma coletiva. Então tem o ser humano invejoso e tem as coletividades invejosas. Né? Talvez os habitantes de um determinado país olham para outro país que tem, né, tem inveja. Por que eles têm aquilo? E muitas vezes até tentam desconstruir o... Vamos lá. Vamos botar isso no passado distante para não dar discussões outras. Por exemplo, assírios e babilônios. Bem lembrado. Né? Os babilônios viviam ali... Assírios e caldeus. Assírios e caldeus, sim. O pessoal da Babilônia vivia ali do lado do rio, cultivava, sabia cultivar, aprender o ciclo das águas, reconheciam o valor da água para tornar o solo mais fértil, agricultável, plantava, colhia, acumulava, exatamente. Né? E criaram nos assírios um sentimento de inveja. Por que ele tem comida e eu não tenho? E os assírios morando lá em cima das montanhas, só cuidava de vez em quando, conseguia matar um carneiro e aí comia alguma coisa. E com isso se dedicavam mais à arte da guerra, porque já que não podiam cultivar, eu vou tomar de quem tem para eu ter. De quem tem. Teve um dia que eles conseguiram juntar força suficiente, desceram a serra e tomaram a Babilônia. Né? Isso é um fato histórico. Então é interessante a gente perceber isso. Muito bem lembrado esse teu exemplo, Almeida. É um fato de uma inveja coletiva. Sim, é uma inveja coletiva. Uma inveja coletiva. Por que eles têm aquela vida tão boa lá e eu não tenho aqui? Não, então eu vou lá e tomo. Holocausto. Em regra, os judeus europeus, os judeus alemães, eram cultos, operosos. Por cultos e operosos, eram economicamente mais bem situados do que a média daquela sociedade. Surgiu a inveja, da inveja a querer realizar o genocídio, um passo. Ao invés de eu aprender, como é que ele faz para ter aquela vida boa? Não, eu vou lá e elimino. E paremos por aí para não dar confusão. É triste. É triste. Vamos à resposta? Vamos continuar na resposta. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E é isso que faz seu suplício, porque compreendem que estão privados delas por suas faltas. Agora você veja que foi o que a gente estava conversando. Isso. Tem um espírito que eu já consigo perceber que o justo é justo e merece a felicidade. Eu já compreendo. E eu sei que ele é feliz porque ele não cometeu as faltas que eu cometo. Ou porque fez as benesses que eu não faço. Que eu não faço. Né? Ele faz o dever de casa e eu não faço. Isso, perfeito. Né? Agora, tem um espírito que não chegou nem nesse nível ainda, mas não é desse que o Espírito da Verdade está falando aqui. Exato. É por isso que o espírito, liberto da matéria, aspira depois a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício se ela é bem empregada. Aí, caramba, eu fui alemão, eu matei judeu, eu desencarno. Na próxima eu quero ser judeu. Para aprender o que o judeu tem de bom e aprender que judeu também é gente. E de alguma forma, eu, reencarnando no meio judeu, eu posso contribuir para desfazer, de certa forma, o mal que eu fiz contra esse povo. E mais ainda, né? Poxa, fui assírio, fui lá e matei o babilônio.
escravizei todos eles. Na próxima encarnação eu venho escravo. Eu venho escravo. Eu venho escravo. E a isso se chama expiação. Expiação. Ele faz então, o espírito, né? Ele faz então a escolha das provas pelas quais poderá expiar suas faltas, porque, sabei o bem, o espírito sofre por todo o mal que faz, ou do qual foi causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. É interessante, graças a Deus, aos poucos vamos caminhando para perceber isso em nossas vidas. E compreender. Sim, perceber, construir sabedoria a partir dessa percepção e compreender dentro do meu ser. Exato. E a partir daí, não basta eu não fazer o mal, eu tenho que construir o bem no meu pensamento, no meu ato, na minha sociedade, na minha comunidade, no meu país. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Ou seja, o que significa isso? Eu tenho que ser um bom cidadão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que multiplicar. E aí eu me recorro do Evangelho na parábola dos talentos. O bom servidor é aquele que recebeu 5 talentos e produziu mais 5 talentos. E devolveu não 5 talentos para o Senhor, mas 10. O que tinha 2 transformou em 4 e devolveu 4. O que recebeu 1 tinha medo do Senhor, achava-o muito poderoso, achava que ele tomava o que não era dele. Era rígido demais. Espalhava onde não tinha juntado, para usar a expressão evangélica. É verdade. Ele cavou um buraco e enterrou o talento lá embaixo da terra. E devolveu aquele talento. Ou seja, ele não fez mal, ele não roubou o senhor, não fez mau uso, ele apenas não fez fugiu, bom uso. Ele não fez nada. Não fez nada, sentou em cima. E aí o que é que o Senhor fez? Esse aí você joga nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mau servidor. Mau servidor. Ou seja, o nosso papel é justamente, não é não fazer o mal, é fazer com que os bens se multipliquem, com os talentos se multipliquem na vida em comum. A gente aprendeu, a gente nasceu para aprender a fazer o bem e a multiplicar. E a multiplicar. Excelente. O espírito errante não tem mais véu, está como saído do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então sofre mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não há mais ilusão. Ele vê a realidade das coisas, como elas são. E como você bem disse, isso aqui não é geral, não vale para todos. Não vale para todo mundo. Tem gente que ainda não construiu uma reta percepção que permita a construção da compreensão plena. Exatamente, Almeida. No programa anterior, você lembrou bem a história do Eustáquio? Sim. Quando você disse que nas primeiras encarnações das 15 que o livro trata... Não, dos 15 séculos. Perdão. No começo dos 15 séculos que o livro retrata, ele encarnava e desencarnava, encarnava e desencarnava e... Não está participando de processo nenhum. Ele não está planejando, ele não está refletindo sobre a vivência anterior. Está só tomando... Como diz, está sendo só tomando a raquetada de volta para a carne. E até um dia que ele diz, por que eu estou me batendo tanto? Por que eu estou nesse sobe e desce aqui, nesse... Por que a minha vida é esse sofrimento? Aí ali é quando ele começa... A refletir. Ele traz da percepção para a reflexão para começar a construir sabedoria dentro dele mesmo. E a compreensão. Sim. De por que ele sofre. De por que. Quando ele consegue isso, ele consegue compreender a relação entre os atos dele e as consequências. Exatamente. E você vê que as histórias se repetem, né, Almeida? Guardadas as devidas proporções, nós vamos encontrar isso do mesmo jeito em André Luiz. Sim. Quando ele está lá, né, no umbral, que vive naquela dinâmica lá, até que um dia ele peraí, vem cá, vamos... Bom, eu tenho uma mãe. Será que ninguém Eu tenho um pai, será que ninguém... Fui esquecido por todo mundo? Aí na hora que... Será que não há um Deus que pensa em mim? Meu Deus, me ajuda! Na hora que aciona, a ajuda chega. Aparece o Clarenço do lado dele. Aparece o Clarenço. E aqui tem um comentário do Kardec, Almeida. Isso.
Kardec diz assim, ó, o espírito no estado errante, lembrando que estado errante é o período entre uma encarnação e outra, o período em que o espírito fica na erraticidade, ou seja, na espiritualidade, desencarnado. O espírito no estado errante abraça de um lado todas as suas existências passadas, de outro vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para atingi-lo, para atingir aquele futuro. Tal como um viajor que chegou ao alto de uma montanha, vê o caminho percorrido e o que lhe resta a percorrer para chegar ao seu objetivo. Esta metáfora aqui, essa imagem é interessante, né? Uhum. Já chegou no alto da montanha. Olhei e chegou lá. aô. Vamos para a questão 976, Almeida. Vamos lá. A visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? Agora é o contrário, né? Agora é a visão de cima. A visão de cima para baixo. Em que se torna sua felicidade se é perturbada? Olha, quem está É em interessante, cima... né, Almeida? É, Desculpe, só para claro. clarear mais para o nosso ouvinte. Há pouco nós falamos da pessoa que está aqui embaixo sofrendo e vê o outro feliz lá em cima. Agora o Kardec inverteu. Você está feliz lá em cima, no seu mundo de paz, alegria, felicidade e abundância, e olha para baixo, vê tanta gente sofrendo. E no meio dessa tanta gente sofrendo, você vê pessoas que lhe são Caras. queridas, né? Caramba, aquele menino ali já foi meu filho na outra encarnação. Aquela moça foi minha esposa, foi minha mãe, foi minha filha. Como é que fica essa felicidade? Eu continuo feliz lá em cima, vendo esse sofrimento lá embaixo, Almeida? Pois é, né? Eu lembro, tem um versículo do Evangelho. Eis que vós que sois maus, tendo um filho lhe pedindo um pão, você lhe dará uma pedra. E um filho que lhe pede um peixe, você lhe entrega uma serpente? Não. Se vós que sois imperfeitos não fazem isso para os seus filhos, imagina que Deus, que é teu Pai, que está nos céus. O que não fará ele por nós? O que não fará ele por nós? Quando a gente compreende essa mensagem dentro do nosso coração, e no dia que a gente conseguir não apenas compreender, mas agir conformidade com ela, a gente vai estar mais próximo desse estado de beatitude. Quando olha para trás, claro, ele não vai querer ficar parado. Pô, é meu filho, é meu neto, é meu sobrinho, é minha esposa, é minha mãe, é minha filha. O que é que eu posso fazer para ajudar? Opa! Já despertou o amor, o sentimento pelo outro. Sim. E aí por um outro motivo, eu não quero ficar parado. Porque quando eu estou na carne, eu tenho que aprender a dar bom uso ao meu tempo. Em termos de aprendizado, em termos de evolução, em termos de ser amanhã uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Quando eu estou num estado de beatitude, eu vou querer ajudar quem ficou para trás. Né? Eu já estive lá, eu sei o que ele está sofrendo, eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que aquele ser está passando agora. Então eu vou fazer a minha parte. Então, como diz o outro, a falta de estesia vai ter como resposta a ação no sentido do bem. Né? Não vai ficar em desespero, não vai ficar que sofrimento que ele está passando. Não, o que é que eu vou fazer para que ele tenha uma oportunidade de sair disso mais rapidamente? Mesmo porque, Almeida, se ele ficasse sofrendo lá em cima... Ele não está em equilíbrio. Ele não estaria em equilíbrio. Ele não seria um espírito feliz, Pegando o exemplo do André Luiz, imediatamente ele ia ser remetido... Sim. Lá para o umbral, lá para aquele mundo. Se entrou no desequilíbrio, não está em nosso lar, está no umbral. Exatamente. Para usar o teu exemplo. Mas olha só, Almeida, que interessante como a natureza é perfeita e como faz bem a gente estudar espiritismo, porque a gente vai ligando as coisas. Uhum. Eu entendo, não sei se você compartilha da minha ideia, de que a natureza, Deus, em última instância, ele nos coloca em aprendizado
de como ser espírito superior nas Sempre. nossas experiências aqui na Terra. Sim. Então, por exemplo, nós temos os nossos anjos guardiões, nossos anjos de guarda, que são espíritos superiores a nós. E a gente pensa assim, caramba, quando é que eu vou ser um anjo de guarda? Se você é pai e mãe, eu digo, mas você já é. Já é um guardião ali. Você já está em treinamento, né? Hoje você é anjo de guarda daquele ali, ó. É um programa de formação. É um programa de formação, é isso que eu queria chegar, né? Nós já estamos em treinamento para isso. Ora, se eu sou um pai, você também tem teu filho lá, e eu digo isso porque eu já passei por isso, e continuo passando, Claro. não cheguei lá ainda. Eu tenho 2 Tá filhos. chegando os netos aí já. Já chegou uma netinha, mas quando eu vejo um filho fazer uma coisa que eu digo assim, caramba, isso não vai dar certo. Mas ele tem o livre-arbítrio dele, ele tem que fazer. Você respeita o espaço, sim. Mas você sofre com aquilo, porque, caramba, né? Caramba, podia estar melhor, mas não está, né? E aí entra a doutrina espírita para dizer assim, cara, fica na tua, você fez a tua parte, você trouxe ele para esse mundo, educou, orientou, deixa o menino viver a vida dele agora. Ah, mas ele vai sofrer, faz parte do processo dele, né? Eu posso ser um pai equilibrado, que vê o filho passando pela dificuldade e ajuda no que pode, ou eu posso ser um pai desequilibrado. Ajuda no que pode quando é pedido. Bem lembrado. Ou eu posso Me mantém em desequilíbrio do lado da confusão. entrar em desequilíbrio, né? E quando eu entro em desequilíbrio, eu deixo de ser uma referência positiva para o filho. E passa a ser parte do problema. E passo a ser parte do problema. Olha que lição. E nem sempre a gente para perceber isso. Não. Né? Olha a importância da gente estudar um livro como esse para a gente ir ligando as coisas. Ah, então é para isso. Então é para isso que eu estou aqui. E respondendo objetivamente, quando alguém está numa situação que já avançou todas essas etapas e ele olha quem está no sofrimento, ele sabe, peraí, isso aí é a fase que ele precisa passar. Eu vou fazer o possível, mas a caminhada é dele. Exatamente. E fico atento. Na hora que ele gritar, eu vou lá. Todo lado. Eu vou lá resgatá-lo. Né? É, Assim fazem os nossos anjos de guarda. isso. Quando a gente pede ajuda, vem. Eles chegam junto. É isso. É isso aí. Mais alguma coisa, Almeida? Não, vamos ler rapidinho então. Vamos ler a resposta, não é isso? Isso. Não é uma aflição, posto que sabem que o mal terá um fim. Eles ajudam os outros a progredirem e estendem-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um prazer quando tem êxito. E o Kardec faz uma outra pergunta. Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão dos pesares e dos sofrimentos daqueles que amaram sobre a terra não perturba sua felicidade? Chegou no comentário que nós fizemos, né? Sim, a gente já comentou isso já na abertura. Demos Isso spoiler. se concebe da parte de espíritos estranhos, indiferentes, mas a visão de pesares daqueles que amamos sobre a terra não perturba? Caramba, é o que você acabou de descrever. Eu estou bem, eu vou deixar, e quando eu realmente puder ser útil, eu serei útil. Eu ajudarei, quando pedido, quando eu vejo que eu tenho condição de agir e vou ser bem recebido na minha ação, né? Agora, quando eu percebo que ele ainda precisa aprender com aquela lição, vou rezar muito. Mas deixa ele viver. Deixa ele viver, ele tem que passar. Eu já passei, eu já estive ali. Exatamente. Eu sei o que ele precisa, mas ele Acha ainda que não não. está aceitando. Deixa acontecer, infelizmente. É aquela velha história, né? A criança tá num ambiente controlado, você deixa ela aprender. Para aprender a andar, tem que aprender a cair. Não tem como. Não tem como aprender a andar aquele bebezinho que você tanto ama sem ele ralar o joelho algumas vezes. E vai acontecer. E ele tá chorando, ele tá com raiva e você tá feliz porque sabe que é um processo que ele tem que passar. Exatamente. Ele e ela tem que passar. Né? É isso que tá aqui. Mas vamos lá. Resposta. Se não vissem esses sofrimentos,
é que vos seriam estranhos depois da morte. Ou seja, se a gente está depois da morte e não sabe que quem a gente ama está sofrendo, aí isso é que seria estranho. Exatamente. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram vossas aflições sob um outro ponto de vista, pois sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso adiantamento se os suportais com resignação. Eles se afligem, pois, mais com a falta de coragem, que vos retarda, que com os sofrimentos em si mesmo, que não são senão passageiros. Como é que é aquela história? Tudo passa. O recado de Maria para Chico. Para Chico. Tudo passa. Tudo passa, não se preocupe. Ah, mas está doendo. Vai passar. Vai passar. Ah, o mundo está caindo. Vai passar. Vai passar. Ah, mas vai passar. É uma questão de tempo. Sim. Almeida, esse foi o nosso programa de número 393. Graças a Deus. Que bênção, né? Uhum. Vamos ficar por aqui? O nosso tempo está acabando, Almeida. Semana que vem, olha só. Opa! Os espíritos, não podendo se esconder reciprocamente seus pensamentos, e todos os atos da vida sendo conhecidos, seguir-se-ia que o culpado está na presença perpétua de sua vítima. Olha que pergunta, Almeida. Semana que vem a gente conversa sobre isso aí. Você tem uma semana para pensar nesse comentário nesse assunto aí. Almeida, muito obrigado. Um Eu abraço. que agradeço, Ricardo. Agradecemos a companhia, a alegria de todos vocês que nos assistem semanalmente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês concordem. Se não concorda, coloque a sua opinião. Se não gostaram, deem o dislike. Mas, acima de tudo, participem, porque este programa é para a gente aprender junto. Forte abraço. Forte abraço, gente. A gente se vê na próxima semana. Até lá.